Olá galera, tudo bem? Me chamo Alex, estudo sistemas de informação e hoje nesse vídeo vou trazer um pouco mais sobre Java para vocês, um pouco mais não, né? Pois é a nossa primeira aula eu trouxe anteriormente um pouco da introdução de Python, né? Agora eu estou trazendo Java, eu trago, conforme eu vou aprendendo na faculdade, eu trago para vocês aqui um pouquinho sobre o que eu aprendi, sobre como acontece, sobre como funciona. Às vezes a pessoa pretende mais interesse na matéria ou coisas do tipo, ver se a linguagem é para você, se vale a pena investir. Às vezes pega uma noçãozinha de cada um, mesmo que pouco, né? Ah, o Java, ele foi uma linguagem que eu pensei que ia ser muito pior do que foi. Não foi uma linguagem fácil, Python é muito, muito, muito mais fácil, mas não é difícil, não foi uma linguagem que eu tive dificuldade. É mais complexa, você tem que parar um pouco para pensar mais, eu tive que dar uma estudadinha a mais também. Não foi tão simples quanto o Python. Python eu tirei mais de letra porque é muito intuitivo. Você não precisa escrever um código super grande para executar uma coisa simples. As coisas simples são escritas de forma simples também. No Java é mais complicado. Mas tudo tem um motivo, né? O Java ele também é uma linguagem mais antiga, ele é mais complexo, sinto que tem mais possibilidades do que fazer com ele. É, o que é o Java? O Java é uma linguagem de programação amplamente utilizada em todo o mundo. Ela se destaca por sua portabilidade, orientação a objetos e robusta biblioteca padrão. Explorando aqui os aspectos principais do Java, a gente tem a portabilidade. É, O código Java pode ser executado em diferentes sistemas operacionais, como ele diz, né, Windows, Linux, Mac, MacBook no caso, sem necessidade de modificação. Isso é graças ao Java Virtual Machine. Ela converte o código-fonte bytecode, que é interpretado e executado. Ah, Vamos supor que você tenha escrito a linguagem no Windows. Quando você for passar ela para Linux, o Linux ele vai pegar essa linguagem, vai transformar. O Linux não, né? O Java Virtual Machine. Ele vai pegar o que você escreveu, vai transformar em bytecode, depois vai traduzir para uma forma que o Linux entenda. Então, por isso que ela sempre foi muito popular, essa linguagem, principalmente em jogos antigos. Você conseguia rodar ela em qualquer lugar sem a necessidade de fazer um código diferente para cada plataforma, né? O próprio tradutor dela já era muito útil para você conseguir fazer o que era necessário, né? Que é traduzir, que é fazer o código ser executável em outras máquinas. É... O Java segue paradigma de programação orientada a objetos. Classes e objetos são os blocos de construção fundamentais. Herança e polimorfismo permitem a reutilização de código e a criação de hierarquia de classes. A questão da herança e o polimorfismo, a gente vai ver um pouco mais pra frente, que eu sinto que é um diferencial do Java muito interessante. Que tem classes e cada classe você pode fazer uma classe para guardar variáveis, uma classe com algum código em específico que você precisa reutilizar. E você pode ficar chamando. Você cria várias classes, você chama elas com a herança, você puxa as informações que você quer para ela. E é muito interessante aprender elas na prática, porque eu não tive essa experiência no Python, né? Até porque eu posso ter aprendido só o início, não tenho ciência se no futuro, no Python, eles exploram essa maneira. Mas no Java, logo de começo, a gente já aprende, porque é uma coisa muito presente na programação, mesmo que básica. A, o Garbage Collection funciona assim: o Java gerencia automaticamente a memória e o programador não precisa se preocupar com a alocação e desalocação da memória. Ele identifica os itens que não são utilizados, então eu vou mostrar ali mais pra frente pra vocês. Fica em amarelo o que não foi o que não está sendo usado no código. Ele mostra ali, tipo, isso aqui não está mudando nada, eu estou executando isso e não estou usando isso que você escreveu. E é muito interessante, porque, assim, na minha experiência pessoal, é mais simples a gente identificar onde que estão as variáveis, os comandos inúteis no código, né? Porque eu ainda não trabalho profissionalmente com isso, mas com certeza no momento que eu começar a programar de verdade, vai ser um código gigante e eu posso colocar mais de uma variável ali e acabo utilizando só uma, esqueça que eu coloquei a segunda. Ele vai me avisar, ele vai mostrar que tem
aquela variável ali só me ocupando espaço, ela não está servindo de nada. Se eu tirar ela, o código não muda, vai continuar funcionando da mesma maneira. Isso é super interessante para que você não tenha um acúmulo de linhas de código, não fique aquela coisa bagunçada. Ele descarta ali automaticamente o que já não for útil para o código em específico. A biblioteca padrão do Java, ela é bem extensa e necessária para fazer até coisas básicas. No Python eu tive mais experiência de que dá para fazer coisas básicas mesmo sem biblioteca. Mas não, no Java uma das primeiras coisas que você vai aprender é puxar uma biblioteca, porque até para você pedir informações para o usuário, para ele inserir uma variável, inserir alguma coisa que você necessite, que aperte botões, coisas do tipo, você precisa pegar uma biblioteca. Ele não tem comandos já pré-estabelecidos. Isso inclui também manipulação de strings, entrada e saída, estrutura de dados, entre outros. Pensando na história e origem do Java, a gente vem primeiro para como funcionou a nomeação, né? Como que funcionou para ela se chamar Java. Para nomear a linguagem, o Java não foi a primeira escolha. Ela se chamaria OAK, em referência a um carvalho que ficava nas imediações do escritório onde eles programavam a linguagem. Mas com seu crescimento e popularidade, eles resolveram mudar o nome. Até porque já existia uma linguagem de programação que não era o mesmo intuito, mas já existia uma chamada OAK. E aí podia dar problema de direito autoral, e até porque o Java estava crescendo, então podia não ser tão marcante quanto o Java. E a origem do nome, eles tiraram do café que eles iam, a equipe da programação, eles iam se reunir nesse café diariamente e se chamava Java. Tanto que a logo do Java é um cafezinho, porque é onde eles se reuniam, onde eles alinhavam ideias, onde eles iam lá, às vezes só para tomar um café e distrair um pouco. E foi acabando ganhando o nome da linguagem. O Java ele foi criado por James Gosling e sua equipe na Sun Microsystem, nos anos 90. Os objetivos iniciais eram criar uma linguagem segura, portátil e fácil de usar. Tanto que foi isso que eles alcançaram, né? Ela é uma linguagem portátil, você pode executar ela em qualquer lugar, ela é fácil de usar, ela sempre foi muito intuitiva. Existem coisas muito antigas de muita qualidade, um exemplo bobo, mas que foi um exemplo de sucesso aí da linguagem do Java. O Minecraft é programado em Java e desde sempre foi super bem executado, funcionava em qualquer lugar. Existem também sites, existem grandes empresas que usam Java até hoje, mesmo existindo talvez linguagens mais simples, mas eles preferem continuar ali por conta da portabilidade, a segurança e ela ser fácil de usar, uma experiência de boa. Pro programador nem tanto, né? Às vezes a gente sempre ouve, né, no caso, falar que Java é o terror do programador, né? Ninguém quer programar em Java, mas se ninguém quer, pode ser que tenha uma demanda com um salário maior, né? Pensando nesse sentido, a Java é um bom investimento. E aqui mostrando um pouco mais de exemplo e demonstração para vocês. Vou mostrar aqui no VS Code para vocês como que funciona esse código aqui na prática. A gente tem um public class app e uma abertura de chave. O public a gente vai ver um pouco mais para frente na prática como que funciona. Mas dando uma palhinha já para vocês sobre o que significa. O public ele serve para a questão do hereditarismo e o polimorfismo. Por exemplo, esse aqui são outros códigos que eu vou mostrar em outras aulas para vocês, mas dando apenas um exemplo, se nesse código aqui eu precisasse resgatar isso aqui, ou uma variável que eu coloquei aqui, qualquer coisa, ele é puxar dessa, porque é público, porque eu posso puxar dela. Mas se eu colocar private, ele vai precisar de uma senha de acesso, algo do tipo, para que ele consiga buscar a informação. O class é porque é uma classe e o app é porque é o nome do trabalho que eu coloquei. Aqui, por exemplo, é exemplo Javax, int, string, exemplo, tudo ponto .java, né? Mas o ponto é que o nome anterior do ponto .java é sempre que fica aqui em cima. Tem a aberturinha de chave aqui e tem ela fechada aqui embaixo. A gente também tem aqui o public static void main. Esse aqui, ele é bem mais difícil de explicar, mas ele é básico. Você vai colocar esse public static void main, string, as duas chavinhas args,
em todos o começo de projeto, ele não funciona sem ele. Então pensa mais como uma coisa necessária, mas o public funciona da mesma maneira, você não consegue resgatar o que tem aqui dentro se for um private com senha tal, você precisa inserir a senha. E isso pode ser fácil para fazer um caso de uso, por exemplo, que ele só resgate aqui a informação quando o usuário fizer tal coisa, algo do tipo. Ou somente para proteção e segurança das informações que tem dentro das chaves. Aqui o primeiro comando que vocês vão visualizar é o system.out.println. Ele abre parênteses, fecha parênteses com as aspas no meio. Esse é meio autoexplicativo, né? Ele vai printar pra gente o Hello World. Mas como que ele funciona, o system.out.println? Ele não por exemplo, no Java não, no Python é muito mais fácil de você resgatar uma variável do usuário. Aqui não. Esse aqui ele só vai printar mesmo, para conseguir a informação do usuário precisa de um rolezinho a mais. Vou colocar aqui para ele funcionar, para vocês verem como é. Aqui, peraí, deixa eu limpar, vou fazer de novo para vocês verem com mais detalhe. Limpou. Agora sim. Ele colocou aqui no terminal embaixo, Hello World. Que foi exatamente o que a gente escreveu aqui. Ele tá colocando para baixo. O único detalhe é que o LN pode ser só print sem o LN, mas o LN ele significa para pular uma linha. Então, se tiver alguma coisa escrita no de cima e eu quiser que esse seja executado abaixo do que está em cima, tem que colocar o LN. Ele vai pular a linha e vai escrever o que necessita. Aqui vocês podem ver que daí pode colocar outra coisa também, como só para mostrar para vocês que se eu mudar aqui vai aparecer também o Alex. Ele mostra também o que aconteceu na execução anterior do código. Se ocasionalmente tiver algum erro, você corrigiu ele. E aí apareceu outro, você vai ver, não é o mesmo erro que deu antes, eu corrigi o principal, mas aí eu criei outro. É legal para você ter essa noção de onde começar, onde terminar. Mostrando também para vocês como que funciona a questão do Garbage Collection, né? Que ele mostra o que você não está utilizando no seu código. Vou colocar aqui uma string, o nome dela vai ser Oi. 2 pontos. Ele vai mostrar o valor no local da variável não está sendo usado. Ele está mostrando que não está sendo usado, então isso aqui é inútil, só está ocupando espaço no seu código, só está dando mais linha, ocupando mais bits, e que ele está recomendando que você tire, né? Ou que você não esqueça também de colocar onde ele deveria estar. Mais pra frente eu mostro outras situações, o que acontece quando você coloca para usar. Aqui a gente também tem os 2 pontos, né? No final de todo comando, 2 pontos, ponto e vírgula, né, no caso, para demonstrar aonde você acabou esse código. Tanto que quando você usa um if, um else, você tem que fazer só no final de tudo, da chave inteira, o ponto e vírgula, porque o código ele é extenso, né, ele não terminou ainda. Mas na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre esses conceitos. Aqui mais, voltando aqui só para dar uma recapitulada. O Java é uma linguagem de programação orientada a objeto. A matéria de modelagem de sistema orientado a objeto, ela é um pouco difícil, ela é um pouco chatinha, mas depois que você pega o ritmo dela, você entende o que ela está propondo. É interessante porque você consegue tanto aprender na teoria, né, o que ela significa, e tanto executar na prática com os seus próprios códigos. É bem interessante essa questão do Java. Eu pensei que essa é uma linguagem meio chata, mas não. Ela me surpreendeu bastante no quesito de usabilidade dela. Ela é um pouco mais complicada mesmo que as outras linguagens, mas nada impossível. Foi bem proveitoso aprender sobre ela, até para esforçar o meu raciocínio lógico. A portabilidade dele, né? Você pode executar ele em Windows, Linux, MacBook, qualquer tipo de aparelho, Android, pode executar ele em diferentes plataformas, porque o Java Virtual Machine ele interpreta e traduz o que você escreveu, ele vai transformar em bytecode, e ele vai transformar aquele bytecode em um código, só que seja responsível à linguagem específica que você escolheu. A orientação a objeto, a herança, polimorfismo, a classes que a gente viu ali. Vou mostrar mais pra frente com mais detalhes, porque é um pouco mais complexo mesmo a questão das heranças e polimorfismo, classes e objetos. O Garbage Collection, que é aquele que eu mostrei também,
Ele mostra o que você tem de inútil no seu código, que não está sendo utilizado, só está ocupando espaço. A biblioteca padrão, a gente vai ver um pouquinho também mais na próxima aula, porque ele tem uma biblioteca bem extensa, são várias usabilidades, é muito interessante você aprender o que cada biblioteca faz e começar a depender delas, porque elas facilitam o trabalho. A história e origem do Java, né, de que o nome nem sempre foi Java, de quem criou, a equipe da Sun Microsystem. Atualmente, né, o Java ele já não é mais da Sun Microsystem, eles venderam ela para Oracle. É a Oracle que é dona do MySQL, do Java, mas o carro forte deles é o Java, não tem como. E aqui o exemplo de demonstração que eu dei para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Ela é mais realmente para introduzir, mostrar como que é a linguagem, que ela também não é um monstro de 7 cabeças, que é muito interessante aprender sobre ela e que se vocês se esforçarem acaba sendo até um hobby, né? Aprender sobre elas. Agradeço a atenção.